Olá, estamos de volta com mais um momento para continuar o nosso estudo falando sobre manutenção em colhedora de cana. Seja muito bem-vindo ao canal OBM, o Bom Mecânico. Hoje você continua aprendendo sobre o sistema hidráulico de transmissão da colhedora CH570. O nosso tema de hoje continua sendo a bomba hidráulica de transmissão do lado esquerdo. Algumas aulas anteriores estudamos sobre a parte de acionamento, que foi o MCV e o EDC. Na aula anterior estudamos sobre a bomba de carga, para conhecer os componentes e a principal função. E hoje continuamos com a identificação de alguns componentes do grupo G82, que é a bomba hidráulica de transmissão do lado esquerdo. E para iniciar, vamos deixar o nosso momento de interação. Pessoal, considerando que você realizou um diagnóstico no sistema hidráulico de transmissão e foi constatado que tem a necessidade de trocar a bomba hidráulica. Então, nosso momento de interação hoje é: qual é a boa prática de manutenção que deve ser realizada antes da troca dessa bomba hidráulica? Deixe aí nos comentários, mas se você acompanhar até o final desse vídeo, a gente vai ver junto qual que seria essa boa prática. Para que isso, pessoal? A gente continua com o nosso objetivo da aula, falando sobre o sistema de transmissão, que é o quê? É ler e interpretar o diagrama hidráulico. O que isso significa? É saber identificar todos os componentes no diagrama junto ao componente físico no equipamento. Então, esse é o objetivo da nossa aula. Por isso que a gente está indo de partes para poder ir consolidando esses conhecimentos. E para vocês que já trabalham na área, tem essa oportunidade de, quando chegar próximo ao equipamento ou aos componentes, começar a assimilar os componentes que fazem parte do diagrama junto com a peça física. E aqui, só para a gente dar sequência, a gente continua, né, que nem foi dito anteriormente, falando sobre a bomba de transmissão do lado esquerdo, que é responsável pela alimentação do motor hidráulico de transmissão do lado esquerdo. E aqui, pessoal, a gente já começa a identificar alguns componentes. Olhando no diagrama e na imagem que representa a peça física, temos um, que é o pótico de diagnóstico, no sentido de avanço, que está representado aqui pelo X182, que sai do lado A da bomba. Então, a parte de acionamento para
sentido avanço, a alimentação está saindo do lado A da bomba. E temos o conjunto de válvula de alívio. Temos o 2, que é a contraporca da válvula de alívio, que está localizada nessa região. Temos o parafuso de ajuste, onde é feito a regulagem da válvula de alívio. No diagrama, é essa válvula está representado esse tracejado aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí, deixa eu pegar uma borracha para a gente identificar melhor. Então, é esse tracejado aqui que está representando a válvula 182, que é responsável pelo alívio da pressão da linha A da bomba de transmissão do lado esquerdo. Como que a gente verifica? Aqui no X182 é onde é conectado, né? Aqui é conectado o manômetro para verificar a pressão, e o ajuste da pressão é feito na válvula multifuncional, certo? Aqui representado pelo V182. Caso o pessoal tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Continuando a parte de identificação ainda de alguns componentes, temos o pórtico de diagnóstico, né, o ponto de teste, no sentido de marcha ré, quando a colhedora é colocada em movimento de ré. O pórtico aqui localizado, onde é conectado o manômetro para verificar a pressão da válvula de alívio. E também da mesma forma temos a contraporca e o parafuso de ajuste aqui da válvula multifunção. Então, é realizado o ajuste da válvula no parafuso e a gente consegue monitorar através do manômetro conectado no pórtico X282, que está localizado aqui no diagrama do lado B da bomba e sai no M2. E a válvula multifuncional é o V282, que é responsável pelo alívio do sistema de transmissão quando a colhedora está em movimento de ré. Certo? Para continuar, pessoal, lembra que no nosso momento de interação a gente comentou qual que seria a boa prática de manutenção que deveria ser realizada antes da troca da bomba, considerando que foi realizado no diagnóstico e tem a necessidade de trocar essa bomba hidráulica. Aqui eu trouxe algumas imagens para a gente avaliar junto. Essa bomba está totalmente danificada. E aqui, pessoal, a gente já vimos, né, na imagem anterior, e também nas aulas anteriores falamos que o sistema de transmissão é um sistema, um circuito fechado.
sai da bomba de transmissão, alimentação, vai até o motor de roda, e do motor de roda volta para a bomba novamente. É claro que quando o motor de roda está em trabalho, né, deslocamento tanto sentido de avanço quanto sentido ré, tem algumas perdas de óleo e isso é compensado pela bomba de carga. Então, analisando, considerando essa situação, então, os contaminantes sólidos da bomba, fica, né, circulando em direção também ao motor hidráulico. Então, o que a gente percebe, imagine tirando uma bomba dessa situação do equipamento e a gente só retira a bomba e faz a instalação de outra bomba. Então, parte dessas partículas, desses contaminantes sólidos, também estão dentro do sistema, tanto nas mangueiras quanto no próprio motor de transmissão. Então, pessoal, uma boa prática disso é realizar um sistema de filtragem, sistema de limpeza, fazer a remoção da mangueira hidráulica, realizar a limpeza e fazer um sistema de filtragem. Outro ponto que também é ideal realizar ou verificar é o grau de contaminação que está contido no óleo hidráulico. Qual que é o grau? Por quê, pessoal? Vou trazer uma imagem aqui. Aqui temos uma imagem ampliada de um óleo hidráulico com a aparência. Esses pontos pretos, pessoal, mais escuro, representa partículas sólidas. Se a gente considerar a ISO 4406, que é uma norma para nível de contaminação do lubrificantes, ela quer estar classificada como 232118. Se a gente considerar um ANS, está um ANS 12. Percebam, pessoal, a quantidade de partículas sólidas dentro do óleo hidráulico. Aqui na outra imagem, a gente já temos também a imagem ampliada de uma análise de óleo. Reparem que os pontos de contaminação está menor na imagem 2 do que na imagem 1. De acordo com a norma ISO, aqui está 181613. Na NAS seria uma 7. Se a gente comparar a imagem 1, essa imagem, com essa imagem, podemos classificar que a imagem 2, o óleo está mais limpo do que o da imagem 1, certo? Temos outras imagens aqui, pessoal. Vamos chamar essa de imagem 3. Deixa eu colocar o número 3 aqui. Fica mais fácil para a gente. Essa daqui seria a imagem 2. E aqui a imagem 1. Se a gente considerar, analisar as imagens 3 com a 2,
é nítido, a gente consegue perceber que a quantidade de partículas sólidas é menor na imagem 3 do que na imagem 2. Então, com isso, podemos dizer que o óleo hidráulico da imagem 3 está mais limpo do que a imagem da imagem 2 e da imagem 1. Pessoal, mais para frente, se vocês quiserem também, posso trazer um outro momento falando sobre níveis aceitáveis de contaminação, né? Ou seja, o controle, a parte de gerenciamento e controle de contaminação em sistemas hidráulicos. Por quê, pessoal? Estudos relatam que 80% de falhas em sistemas hidráulicos, ou seja, em componentes hidráulicos, estão diretamente relacionados ao nível de contaminação do óleo hidráulico. Então, todo óleo ele vai ter uma certa quantidade de contaminação. Quem determina o grau de limpeza, né, ou nível de filtração do componente ou do equipamento? Geralmente é o fabricante. Cabe a nós, da manutenção, é importante a gente realizar ou executar ou, na verdade, fazer esse gerenciamento e controle de contaminação do óleo hidráulico. Então, pessoal, se a gente vir aqui, ó, por que eu falei que é o fabricante? Aqui temos uma bomba hidráulica, uma P350 da Parker, e aqui o grau de filtração, né? O nível de aceitação de acordo com a pressão de trabalho dessa bomba. E aqui temos uma tabela, né? De forma geral, eles mostram, né, qual é o grau de contaminação aceitável do componente, né, conforme a pressão de trabalho. Temos aqui a parte das bombas, né, bombas de engrenagem fixa, né, bombas de pistão, tanto fixa quanto variável. Temos válvulas direcionais, válvulas de controles direcionais e servoválvulas também. Aqui, pessoal, a recomendação para servoválvulas já é 16.14.11 na ISO 4406. Se a gente pegar uma bomba de pistão, temos aqui uma classificação de acordo com a pressão de trabalho, de 19, 17, 15, 18, 16, 14 e 17, 15, 13. Percebam que quanto maior a pressão que essa bomba irá suportar, mais limpo tem que ser o óleo. Por quê? Porque as folgas típicas internas dos componentes variam de meio a 5 micra. Aí, falando
do tamanho das partículas, a gente, a olho nu, conseguimos enxergar a partir de 40. E aqui na ISO 4406, a gente tem 3 tamanhos de partículas que são classificadas, de 4, 6 e 16 micras. 4, 6 e 14 micras, certo? E aqui, pessoal, para a parte de atuadores também, né, para cilindros, a gente já percebe que, de acordo com a pressão de trabalho, aumenta, né, a aceitação do óleo, mas geralmente no equipamento é considerado o quê? Um componente mais sensível para determinar qual que é o grau de aceitação de contaminação do óleo. E aqui para a transmissão hidrostática, que é o que contém nas colhedoras de cano, né, o grau de aceitação, de acordo com as pressões, está de 17, 15, 13 a 16, 14 e 11, na ISO 4406. Aqui é só para a gente ter uma noção de como que é feito essas análises quando a gente aprofunda um pouco falando sobre contaminação do sistema hidráulico. Então, ou vai ser o fabricante, geralmente é o fabricante que determina o grau de aceitação de contaminação do óleo para os componentes fabricados. E aqui, pessoal, para essa bomba que a gente trouxe aqui, de acordo com a pressão, quanto maior a pressão, mais limpo tem que ser o óleo. Certo? Aqui ele pega de 15 e 12, considerando só as duas primeiras dezenas. Né? Então, geralmente é dessa forma. Né? Conforme aumenta a pressão, o óleo tem que ficar cada vez mais limpo. E aqui eu trouxe um recorte da norma ISO 4406, a última revisão, 2021. Ela te dá a quantidade de partícula por cada dezena. Considerando que o equipamento, o nível de aceitação de contaminação é 18, 16, 16, 13, então, pessoal, como que a gente pega? Deixa eu pegar aqui um 18, aqui ó. Deixa eu ver se isso vai ficar melhor. Deixa eu pegar um roxo, que acho que vai ficar melhor. No 18, ficou muito escuro, peraí. Acho que é amarelo. 18, tá aqui o 18. Então, a primeira é exponencial, né? 18, ele pode ter de 1.300 a 2.500 partículas do tamanho de 4 micras por ml de fluido. Em apenas 1 ml pode ter de 1.300 a 2.500 partículas do tamanho de 4 micras. O 16 pode ter de 320 a
a 640 partículas do tamanho de 6 micra. E o 13 de 40 a 80 partículas do tamanho de 14 micra. Em apenas 1 ml de fluido. 1 ml de fluido é aproximadamente 14 a 16 gotas. 1 ml de fluido. Repare que conforme vai aumentando o número, vai dobrando a quantidade de partículas por ml de fluido. Considerando um 22, 20, vou pegar com outra cor aqui, vai ficar um pouco melhor. Peraí. Só para a gente diferenciar. Vou pegar um verde. Pessoal, se a gente pegar um equipamento que está 22, vou considerar aqui, 22, 17, 14, por exemplo. Então, esse equipamento vai ter de 20.000 a 40.000 partículas do tamanho de 4 micra em 1 ml de óleo. 1 ml, aproximadamente 14 gotas. Considerando que o equipamento que a gente está estudando, que é uma colhedora de 600 litros, imagine a quantidade de partículas do tamanho de 4 micra que contém nesse equipamento. Aproximadamente, pessoal, mais de 4 milhões de partículas. Se for 17, pode ter de 640 a 1.300 partículas do tamanho de 6 micra. E o 14, de 80 a 160 partículas do tamanho de 14 micra. Aqui, pessoal, é só um breve comentário, só para a gente começar a analisar o que a gente deve fazer antes de trocar a bomba hidráulica. Então, primeira coisa, qual que é o grau de contaminação do óleo hidráulico? A primeira pergunta que devemos fazer. Ir lá e realizar essa análise e verificar qual que é o grau de contaminação do óleo hidráulico. Está dentro do range aceitável para o equipamento? E a outra ação proativa é realizar um sistema de limpeza do circuito. Porque no momento em que a gente realiza essa troca sem fazer isso, considerando que uma bomba hidráulica pode trabalhar aí até 16.000 horas, dentro, com todos os cuidados, é claro, né? Considerando todos os cuidados do componente, né? Dentro do nível de aceitação de filtração, considerando que esse componente pode trabalhar até 16.000 horas, se a gente não fizer isso, garantir que o nível de aceitação de limpeza do óleo esteja dentro da especificação, a gente pode reduzir em até 60%
da vida útil desse equipamento. Então, pessoal, né? Ou às vezes até menos, pode às vezes em alguns casos até conforme o nível de contaminação esteja, vai reduzindo cada vez mais. Então por isso que é importante a gente realizar essa parte do controle de contaminação do sistema hidráulico. Pessoal, caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Estamos chegando já ao final do nosso momento de hoje. Gostaria de agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Fica aqui o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro para continuar falando sobre manutenção em colhedora de cana.